Olá para quem está chegando, boa tarde, bem-vindos. Já já eu vou chamar meu amigo aqui. Vamos chegando. Boa tarde para quem está entrando. Nossa live hoje, para quem já está aqui com a gente, né, sobre exclusão do Simples Nacional. Vou ter a honra, né, de participar aqui de uma live com meu amigo lá do Ceará, o Adalberto, e ele já está me chamando aqui para a gente começar essa live. Então eu vou chamar ele, a gente vai dar um tempinho para quem, né, para quem vai entrando junto com a gente. Mas eu vou convidar ele aqui e a gente vai batendo um papo sobre exclusões do Simples Nacional. Vamos lá. Olá, Opa, tudo bem? tudo Como bem vai? com você? Rapaz, isso aqui, por aqui tudo caminhando, né? Tudo progredindo. Eu não sei como é que tá por aí, mas por aqui nós estamos com uma sensação térmica de 57 graus, tá certo? Então, Bem, Deus Pai. tá uma maravilha, né? Olha uma satisfação, Como é que hein? tá? É uma honra, muito prazer, né? A gente tem essa conexão virtual, né? Que eu acho bem bacana, como que a internet ela nos proporciona, né? Momentos que conseguimos diversificar nossas amizades, né? E conseguir trazer para essas pessoas também um pouco de conhecimento, né? Você que já está nessa área aí bastante tempo, na área de legalização de empresas, na área fiscal, tem ajudado bastante gente com os posts, com as caixinhas de perguntas, né? Eu falo que é uma mentoria grátis, né? Que o pessoal tem que aproveitar bastante. Sai um monte de meme, mas de vez em quando sai assim, uns 5% de coisa que presta, né? Mas e aí, Verdade. pessoal, vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão nos vendo, confirmem aí como é que está a situação do meu áudio, do áudio e do vídeo da Michelle. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, nos acompanhando bem aí. E antes de nós entrarmos naquele conteúdozão, né, o que eu sugiro é que, como nós vamos falar aqui de coisas interessantes, pelo menos sob o ponto de vista técnico, certo? Não sei se vai ter tanta piada quanto tem lá nos livros, mas encaminha, né, tem um aviãozinho aqui, manda para o pessoal, convida que daqui a pouco nós vamos, daqui a pouco em minutos ou segundos, eu acredito aí que a Isso. doutora Michele vai começar o movimento e nós vamos começar a disparar o conteúdo de hoje aí, de acordo com o que a gente prometeu e que está naquela postagemzinha que nós fizemos aí. Isso. Perfeito? Estou encaminhando aqui para os amigos também, E chamando o você, como pessoal é que para tá? Tá lá. tudo bem por aí, né? Início de mês, todo mundo, como a gente fala aqui no Ceará, o início de mês, misturado com 13º, como o povo fala aqui no Ceará, né? Você está estribada de tanto dinheiro, né? E também o povo está altamente estribado de tanto dinheiro e aproveitando para movimentar o comércio, para movimentar aí a indústria e etc e tal. Fantástico, maravilha. Aqui eu tô bastante rica, assim, de gerar 13º para os funcionários, né? Eu tô bem rica por eles aqui. Mas tá ótimo, é que realmente, começo do mês é complicado, né? Corrido. Mas ainda assim a gente quis, né, disponibilizar esse nosso tempo aqui para compartilhar com os nossos amigos internautas aqui conhecimento gigantesco, né? E eu acho de extrema importância esse assunto do Simples Nacional. Mas por aqui tá tudo certo, tá tudo, Eu tudo acho indo, demais, né? né? Covid tá mais ou menos, o calor também tá bem intenso, não é igual no Ceará, né? Graças a Deus, mas tá ótimo. Muito bom, muito bom. E aí vamos aquela pergunta que não quer calar, né? Então, esse negócio de Receita Federal não excluir os contribuintes por conta dos débitos de 2019, isso aí é, é fato ou é fake? Então, é fato, né, por alguns impostos da área federal, né, e é fake, né, devido a outras tributações, né? Esquece do que tem a parte municipal, que tem a parte estadual, aí como é que fica, né?
A Receita ela só divulga a parte dela, mas dentro do Simples a gente tem vários impostos, né? Não é somente da área federal, né? Tem o âmbito aí de ISS, Imposto sobre Serviço, tem o ICMS, que é a parte do Estado. Como é que fica? Perfeito. Olha, eu não poderia continuar aqui sem registrar a presença de tanta gente bacana, importante, fantástica, sensacional e fenomenal, que, Com ora, certeza. está aqui nos acompanhando, né? Tem gente acessando aqui, Neto, Emanuele, Carlos, Fábio, olha só, rapaz, olha. E tem uma pessoa que é sua xará aqui, a Michele, muita gente aqui do Ceará também, né? Meu amigo Carlos Norato, meu amigo Elaine, Rebeca, só gente fantástica, meu amigo Tiago também está chegando por aí. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas também. Então, pessoal, nós combinamos aqui, né, de fazer alguns comentários, e já iniciando esses comentários, certo, doutor Michel? Se você quiser aí fazer algum adendo, contribuição, interseção, fiquem à vontade. Mas é sobre, primeiro comentário é sobre esse anúncio aí que este ano não haverá exclusão de empresas do Simples Nacional por débitos, onde essa notícia ela foi circulada, ventilada aí pela Receita Federal. Até que ponto isso procede, até que ponto isso está correto, né? Quando você acessa os próprios ambientes oficiais do fisco, a gente não tem encontrado tanta informação consolidada, consubstanciada, clara, que nos traga isso. Certo? Pelo menos até o presente momento, o que aconteceu foi o contrário. Algumas empresas estão recebendo aquele ato declaratório executivo comunicando que você não vai mais permanecer no regime simplificado. Aquela cartinha, né, que ela é muito carinhosa, aquela cartinha que ela é muito cheia de amor, né? Isso. E quando ela vem é justamente para dizer para você que o amor pela Receita é tão grande que ela prefere lhe mudar de patamar, porque os sentimentos eles são assim completamente extensos, que superam o limite da Lei Complementar 123 e 23 e outras razões, né? E por Com débitos também, que certeza. nós vamos citar agora. E aí as empresas estão recebendo isso, não é verdade? As empresas estão recebendo, sim, essas notificações, esses atos declaratórios executivos, que, para quem não conhece, para quem não visualizou ainda, é o meio pelo qual a Receita ela executa esse tipo de comunicação com o contribuinte através lá da comunicação eletrônica, né, via ECAC ou via portal do Simples Nacional, até mesmo do CIMEI, e dentro dessa Uhum. comunicação existirão informações relativas ao motivo que está fazendo com que você se afaste de determinado regime e lhe concede, inclusive, lhe dá um motivo, mas ao mesmo tempo lhe concede um prazo para que você possa efetuar essa regularização. E esse prazo para você efetuar essa regularização, em regra, né, como se observa, é de 30 dias. Então você tem 30 dias para fazer isso. Voltando ao lance que a gente tem observado. E aí, é fato ou é fake? Olha, é fato que as empresas, por débitos decorrentes do que ocorreu, né, agora, em toda essa turbulência e tal, nós não vamos nem falar o nome, que a gente pode ser cortado aí, eu não sei como é que está o tratamento, É. nem não só do Instagram, mas das outras mídias, né, quando a gente utiliza o termo Não pode sombrio desse falar. período, né, não vamos nem falar, é tipo, para quem assiste Harry Potter, não pode falar o nome daquele cara, né, é mais ou menos isso, eu estou meio nostálgico. E aí, né, muito bem, apesar, né, a Receita ela assume que está enviando esses comunicados, mas ao mesmo tempo ela diz que esses comunicados eles são inválidos até certo ponto. Como assim até certo ponto? Repare que existem alguns contribuintes que eles não têm débitos que são originários apenas dos períodos de 2019 ao 2020. Existem contribuintes que estão aí, né, na famigerada e famosa pindaíba, como nós falamos aqui no Ceará, ou seja, o cara está aí em uma situação de pendência, tá certo? Muito tempo antes dessa situação que aconteceu agora. O cara já vinha com problema de caixa, o cara já vinha com problema de má gestão, o cara já vinha com problema de não pagamento de tributos, e esses, de certa forma, não serão beneficiados porque a grande quantidade dos débitos que eles possuem já estão em dívida ativa.
certo? Ou seja, os advogados do fisco já entraram em ação, né, que é justamente esse o papel da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, entraram em ação para executar essa cobrança. A cobrança está aí nas mais variadas fases. E, em resumo, o cara recebeu a notificação, fique alerta, tá certo? De fato, alguns casos, essa exclusão ela pode ser abonada, mas em outros ela será efetivada, principalmente nas situações em que o indivíduo possui débitos já de longas datas, não só de 2019 ou 2020. Então, esse é o primeiro alerta que eu tenho para fazer, é que nós temos que fazer para vocês e com vocês. Apesar de existir essa ventilação de informação dizendo que o indivíduo não vai ser excluído, alguns estão recebendo notificações, alguns estão recebendo essas cartinhas, e muitos realmente serão excluídos e precisarão regularizar a situação desses débitos, realizando aí, então, uma transação extraordinária, fazendo um parcelamento, até o último dia útil do mês de janeiro, para pedir aí o retorno para o regime simplificado. Então, fiquem ligados quanto a isso. Esse é o primeiro ponto de alerta, certo? Doutora Michele, com você aí, o que é que você acredita que vai Sim. acontecer? É fato, é fake, tudo bem, né? Nós temos aí uma situação parcial, não vamos dizer que é uma meia-verdade, que uma meia-verdade é uma mentira toda, mas vamos dizer que existem pontos de atenção, então fiquem bastante alertas. Olha, Essa Luciana, a questão Luciana que está conosco, a Luciana está conosco, hein? Gente boa demais. Isso. Boa tarde, Luciano, né? Boa tarde quem foi entrando e também que a gente já tinha iniciado a nossa live aqui, né? Sejam bem-vindos. Espero que estejam aproveitando a nossa live. Então, essa história mesmo, né, do empresário, ele ter outros débitos já para trás, né, além de 2020, é interessante porque como está sendo divulgado que não vai ser excluído do Simples Nacional, o que eles estão fazendo? Eles estão acreditando nessa ideia, né? Tipo, não querem nem fazer, sequer pensar em fazer um parcelamento dos débitos que tem pendente. Já estão pensando, a Receita divulgou que eu não vou ser excluído do Simples, então, quando eu quiser, eu faço esse parcelamento, né? Quando for, como eu posso dizer, quando não tiver mais saída, né? Escapatória a gente faz. Só que É, não é bem assim que funciona. não é dessa maneira que a banda toca, né? Então, precisamos E realmente ficar muito. alertas. E aí vamos entrar no outro ponto, né? Sim. Tem algumas pessoas que estavam me telefonando aqui, mas já está resolvido. Tem um outro ponto. Apenas os débitos administrados pela Receita Federal que causam essa exclusão do regime simplificado, né? Existem débitos, eles que, quando estão em cobrança, né, efetiva, ficam na responsabilidade do Estado e do município. E esses débitos que ficam na responsabilidade do Estado e do município, eles, naturalmente, poderão, então, causar, né, um pedido de exclusão por parte desses entes. E quais são os tipos de débito? Por exemplo, o débito de ICMS pode causar, o débito do Simples Nacional, na subdivisão, né, do ISS, pode causar essa exclusão? Pode. Do ISS? Pode. Um IPVA de um veículo que está no nome da empresa pode causar Isso, essa exclusão? Não só pode, como tem acontecido com frequência. Ou seja, isso mesmo. existem débitos administrados pelo fisco estadual e pelo fisco municipal. Até mesmo você tem um caso interessante para citar, né, do caso aí de um alvará, se não me engano, que um cliente seu Isso. ele teve um certo problema, você vai comentar com a gente aí. E nesse sentido, você com esse tipo de dívida em aberto pode sim ser excluído do regime simplificado. Mas conta para a gente aí como é que funciona. Então, aqui, né, na minha cidade, sou do Paraná, para quem não me conhece, está chegando na live, aconteceu um fato comigo. Esse fato do IPVA já aconteceu e eu acho muito bacana, porque as pessoas elas não têm, realmente não têm conhecimento de que um IPVA ele pode desenquadrar, sim, que o Estado ele tem esse direito de desenquadrar. Aqui aconteceu comigo o seguinte: o meu cliente, né, ele tinha um alvará vencido. Ele ficou 2 anos com esse alvará vencido. E eu ficava falando para ele, falava assim, olha, o senhor tem que pagar esse alvará. Era R$ 70 a taxinha de alvará.
olha, você tem que pagar esse alvará, porque ele pode te desenquadrar do Simples Nacional. Ele não estava nem aí, sabe? Ele falava assim, mas eu não preciso de alvará, eu trabalho com prestação de serviço, não atendo ninguém na minha casa, tudo. Aí eu explicava, né? Falava, mas não é assim que funciona, né? É um alvará, tem que ter, né? Como é que uma empresa funciona sem alvará? De sorte que eu tinha todos os documentos ali que eu estava falando com ele, né? Conversa registrada, tudo, e ele foi desenquadrado por causa de um alvará de licença. Então, foi 2 anos que ele colheu alvará, praticamente de uma dívida de R$ 300, e ele foi desenquadrado por causa disso. Pois é, Estava tudo certo, um dos Polícia exemplos aí, Federal. aquele caso, né? Não, sempre dá certo, né? Tudo dá certo até o dia que dá errado, né? A gente costuma também É. fazer esse registro importante que, olha, sempre deu certo, sempre foi assim, sempre aconteceu nesses termos, mas em algum momento pode dar errado. Eu estava até observando aqui o elemento normativo, né? Quando a gente fala de Simples Nacional, automaticamente, nós precisamos ou precisaremos lembrar da Lei Complementar 123 e da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional de número 140 de 2018, onde na própria Lei Complementar 123 nós teremos aí as hipóteses de impedimento à permanência no regime, certo? Ou seja, os casos em que o sujeito ele precisará solicitar, então, essa, essa exclusão, né? Ou seja, ele vai pedir para sair do regime simplificado. E nós temos também, né, as situações em que o indivíduo ele é impedido de optar, ou seja, ele não pode nem entrar, né, e depois pedir para sair. Ele não pode realmente solicitar a participação. Em alguns casos já existe uma vedação automatizada, né, principalmente nas situações relacionadas a atividades. O sujeito ele faz, então, ele inclui em seu contrato social, né, está lá um objeto social da empresa, uma atividade que é impeditiva. Quando você vai fazer a opção pelo Simples Nacional, o próprio ambiente da Receita Federal já faz esse tipo de apontamento, como é o caso de incorporadora, como é o caso do pessoal que trabalha com FEC, entre outros, certo? Ou seja, são situações que impedem, exemplo de situações que impedem o indivíduo de ingressar, e outras que exigem que ele saia, né? Quando, por exemplo, o cara tem uma participação em outra pessoa jurídica e o somatório do faturamento dessa outra pessoa jurídica, quando ela também é optante pelo Simples Nacional, quando existe o somatório do faturamento, esse somatório sobrepõe o limite expresso pela Lei Complementar 123, que é 4.800.000, dentre outros casos que são muitos para a gente exemplificar, mas eu até me comprometo a fazer depois aí uma postagenzinha, um vídeo, né? Juntamente aí com a doutora Michelle, suas respectivas contribuições, para que a gente consiga, então, exemplificar isso de maneira bem didática, quais são os pontos em que o sujeito pode, então, ser excluído, e outros em que ele deve solicitar, ele deve pedir, né, esse desenquadramento, ele deve pedir para sair. Mas conta para a gente aí, doutor, o que é que você vê disso, né? Quais são os outros casos que você tem percebido aí que ocorrem com você? Você pode perceber que eu falo É, muito, mas fale também, né? Que é fundamental. Eu imagina. preciso de ouvir. É igual a Luciana mencionou aqui, né? Que realmente os empresários, eles procrastinam muito, né? Para poder pagar esses impostos. Eles só pagam realmente quando não tem saída, né? Então, isso é verdade mesmo. Só que muitos também eles constituem uma empresa, né, com o intuito ainda de sonegação fiscal, né? Além do simples, eles já ser um regime muito bom para as empresas ali, para as pequenas e médias empresas, né? Ainda assim tem essa questão da sonegação fiscal, né? E o que eu tento passar para os meus clientes também é que se você constitui uma empresa você não tira nota de vendas ou de serviços, isso também tira, né, desenquadra do Simples Nacional. Por quê? Porque a Perfeito. empresa ela visa ter lucros, né? Então ela tem que ter um rendimento, ela tem que ter nota. Se não tem nota, isso também vai desenquadrar ela do Simples Nacional. Sem contar também que uma empresa ela tem a regime de o compras, né? Ela tem as compras que tem que ser feitas, tem uma meta, né? Que a gente tem que falar assim, faturamento, em cima do faturamento a gente tem um limite de compras. E isso Perfeito. também, as empresas não prestam atenção assim um pouco, né?
elas falam, eu vou tirar, vou pagar menos imposto, né? Que eu vou vender de nota 30 mil, vamos supor, mas eu compro aí 200 mil de mercadoria. Também não pode, né? Tem que ser até 80% do faturamento. Então, tudo isso são Perfeito. pequenos detalhes, né? Que a gente tem que passar para o empresário, que a gente vai passando, que no final desenquadra e ele não. Depois fala assim, mas né, não sabia. Tem um grande lance, né, que causou realmente muitas notificações e exclusões, tem causado muitas notificações e exclusões, é o fato de que várias empresas, elas, por não possuir um certo controle e dada a integração e as comunicações que elas são compartilhadas entre os fiscos, né, e entre os próprios contribuintes, mediante os cruzamentos de informações fiscais que existem e estão cada dia mais apurados. Quando a empresa, por exemplo, ela tem 20% de despesas pagas, onde esses 20% superam as entradas de recursos, excluindo as empresas que estão em início de atividade, esse é um dos fatores que impactam, que causam a exclusão dessa empresa do Simples Nacional, tá certo? E toda vez que nós falamos aí, né, o nosso amigo Jean já fez até uma pergunta, esse 80% é mensal ou anual, tudo que a gente se referir ao Simples Nacional, na empresa que ela já existe, certo? Na empresa que ela está é, em atividade há mais de um ano, a gente faz essa consideração com o somatório do ano calendário, tá certo? Existe uma proporcionalidade, Giane, para a receita e, naturalmente, para esses fatores de exclusão, para despesas, né? Para a questão aí das aquisições de mercadorias para comercialização e industrialização, como é um dos casos em que, quando é constatado que no ano calendário o valor dessas aquisições de mercadorias, elas, ressalvando também, né, as situações em que nós conseguimos justificar estoque, quando essas aquisições são superiores em 80%, né, dos ingressos de recursos, isso aí também representa uma razão para a empresa ela ser excluída. Quando a empresa ela está em início de atividade, como você falou agora, né, a gente citou os 80%, quando ela está em início de atividade, no ano de início de atividade, a gente considera uma receita proporcional ao período ou ao mês em que ela partiu, iniciou as suas operações. Exemplo, né? Qual o limite de faturamento das empresas do Simples? Aí tem aquela resposta meio cretina. Depende, né? Depende do quê? A empresa ela foi constituída quando? Olha, ela foi constituída em julho de 2020. Aí você conta, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ela tem, então, 6 meses de operação. Logo, o limite de faturamento dela naquele ano não será os 4 milhões e 800. Na verdade, vai ser aí a razão correspondente à proporção desses 4 milhões e 800, que corresponde a 400 mil no mês, vezes 6. Certo? Esse será o limite dela, né? Nesse caso, em se tratando de uma empresa que ela foi constituída no decorrer do ano calendário. E aí existem vários outros lances que também, né, são importantíssimos da gente comentar. Nós estamos em dezembro, né, naturalmente, no final de novembro para até o período do Natal aí, existe um aquecimento muito intenso das operações comerciais, das compras de fim de ano, que mesmo nesse momento, essas compras, elas, em alguns setores, não foram reduzidas, muito pelo contrário. E aí, se você constituiu um MEI no decorrer deste ano calendário, ou uma empresa do Simples Nacional, olha, anote isso, viu? Lembrei agora, muito importante, para tudo, né? Anote isso. Agora é Se você importantíssimo. constituir uma empresa, certo? Um MEI, qual o limite de faturamento mensal do MEI, né? O limite de faturamento mensal, considerando que ele foi constituído no decorrer do ano calendário. O limite de faturamento dele é R$ 6.750, certo? Para a empresa que foi constituída em janeiro, o limite vai ser, então, o MEI, vai ter um limite de 81 mil, tudo bem. Para quem constituiu uma empresa no decorrer do ano calendário, ou seja, fevereiro, março, nós vamos ter, então, a razão correspondente a esse limite de faturamento. Não vai ser mais o limite cheio que nós conhecemos, que nós visualizamos lá dos 81 mil, vai ser a proporção, né? Vai ser proporcional. Então, se você constituir uma empresa agora, em novembro, certo? O seu limite de faturamento para o ano de 2020 será
de R$ 800.000. Supondo que você já estava em um namoro comercial, onde esse namoro comercial fez com que você tivesse pedidos fechados, onde esses pedidos fechados correspondessem, então, a um limite de faturamento superior a isso, certo? Superior a esse montante, você vai precisar se atentar, porque se em dezembro você extrapolar o limite de faturamento que sobreponha, supere, então, 20% desse limite estabelecido, dessa soma aí, dos 400 mais os 400, você então vai ter uma exclusão retroativa. Isso é um desastre para a empresa do Com Simples. certeza. Certo? Isso é um desastre. Realmente. Então, vocês fiquem ligados quanto a isso, né? 400.000 no mês. Eu estava até fazendo aqui uma razãozinha, supondo que agora, né, em vez de você faturar 800.000, você fature 1 milhão, melhor, né? Em vez de você faturar os 800.000 entre novembro e dezembro, você venha faturar um valor correspondente a R$ 1.300.000 em dezembro. Isso vai fazer com que você seja excluído do regime simplificado de maneira retroativa. Quais os impactos, então, Adalberto, dessa exclusão retroativa? Tudo que você pagou correspondente à competência novembro, você vai ter que pedir um negócio chamado restituição. Por quê? Porque você vai ter que voltar em novembro, recolher como se presumido fosse, por exemplo, aí você vai ter que pagar imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, se houver, entendeu? Tudo com juros e multa, dado o atraso, fora as obrigações acessórias que você também vai precisar mandar. E olha que eu estou te falando um caso aqui, tá certo? Que é menos grave, digamos assim. Por quê? Porque é uma empresa que ela foi excluída por excesso de limite agora, nesse ano de 2020, né? Considerando esse cenário hipotético que a gente está criando. Imagina um caso que saiu ontem no sistema aí oficial de comunicações da Receita, que eu recomendo, pessoal, também, né? Para tudo de novo. Você quer ficar antenado no que se passa, de novidades, etc. Você precisa acessar todos os dias, tirar 40 minutos do seu dia. Você precisa visitar o Diário Oficial e o Sistema de Normas da Receita Federal. Ontem, o Sistema de Normas da Receita Federal, ele publicou um ato declaratório executivo, tá certo? Que nesse caso foi uma exclusão do simples, mas não foi por excesso de receita, foi exclusão do simples pela falta de escrituração e apresentação do livro caixa. Aí é daquela série, né? Não dá em nada, não vamos fazer isso. É um outro ponto que a gente precisa comentar. Não dá em nada, não vamos fazer contabilidade da empresa do Simples Nacional. Não vamos. Pois tudo bem, não faça. Essa exclusão foi retroativa, salvo engano, a 2017, salvo engano. Né? Você imagina, então, a empresa, hoje estamos em 2020, ela ser excluída de forma retroativa até 2017. Fora os outros casos que, além da empresa ela ser excluída, toda a documentação fiscal que ela utilizou, que ela emitiu, é considerada em guidões. Você imaginou um caso como esse? Né? E tem juros e multa, né? Que a Receita não vai tirar isso, né? Só tem porque juros, multa e toda a desgraça que vem, né? Juros e multa. Em um caso como esse, por exemplo, se eu não tivesse a opção, eu, né, empresário, empreendedor, não tivesse a opção de executar uma defesa com o propósito de amenizar os impactos desse tipo de sanção, eu pegava a chave da empresa e entregava na Receita Federal e ia embora, porque não tinha praticamente mais nada para fazer. Ou seja, o negócio já estava... Isso é verdade. Então, são situações que nós precisamos ficar bem atentos. Certo, doutor? Você concorda? Nós temos alguma coisa aí para comentar adicionalmente? Recapitulando o que nós falamos, até para você fazer a sua contribuição aí. Eu falei que nós temos algumas outras razões que causam a exclusão do indivíduo do Simples Nacional, além dos próprios débitos. E essa questão do aumento ou do excesso de limite da receita que supera o limite estabelecido pela lei complementar é um caso gritante. Eu já recebi aqui várias situações para correr atrás de se defender, para correr atrás de se ajustar de alguma forma, né, para tentar reparar os erros do passado e focar nos erros do futuro, mas não foi possível porque, primeiro, né, a empresa ela realmente havia faturado mais do que é permitido pela própria lei, né, para quem é optante pelo regime simplificado.
Outros foram pelo excesso de despesa, como nós já citamos aqui. E um terceiro caso, né, o cara ele não tinha como apresentar as movimentações da empresa, porque não tinha nem contabilidade, nem um ensaio da contabilidade, que é o livro caixa. Certo? Que para os mais tradicionais, não vou nem dizer tradicionais, né, mas para a turma aí que é mais conservadora, não quer nem saber de livro caixa, né, porque livro caixa não é contabilidade. Entendeu? O livro caixa você não Sim. especifica a composição da conta ou das contas da empresa, você não especifica débitos e créditos, tem lá basicamente É igual entradas, saídas razão, e né? saldos, entende? E nesse contexto, a inexistência desse livro caixa também causa transtornos, causa transtorno grande. Então, o que nós falamos agora há pouco se resume nisso. É. E além do que está, lógico que tudo isso que a gente está falando está na legislação, né, Dalberto? Tem, as pessoas podem consultar lá e verificar. Além desses pontos que você mencionou, tem alguns outros, na verdade tem vários outros, né? Que se a gente fosse ficar explicando, a gente fosse ficar falando aqui, realmente demora bastante. Igual você falou, a gente pode sim fazer um post, né, sobre isso, explicando melhor como que funciona, porque tem vários outros pontos, né? Como o embaraço de fiscalização também, o empresário ele proibir, né? Vamos supor que ele teve ali uma infração e ele proibir de entrar no seu estabelecimento também pode levar ele a ser excluído do Simples Nacional e alguns outros atos de omissão também, como folha de pagamento, enfim, né, Adalberto? São vários quesitos, né? E até a Regiane falou, deixa eu ver aqui a Jeane falou, né? Que o chefe dela falou que as empresas do Simples elas não eram obrigadas. Aí eu pergunto, né? Quando o cliente ele foi fechar essa contabilidade com o patrão dela ali, né? Será que o patrão ele cobrou só para poder emitir uma folha de pagamento ou ele cobrou um pacote inteiro, né? Um pacote que inclui uma contabilidade? Então, isso a gente tem que ficar também ligado, né? Porque a gente tem que vender o que a gente está cobrando ali, né? E outra, a gente tem que entender o que funciona por trás de tudo isso, né? Igual nesse caso que você mencionou. Aí não tem um livro caixa ali, que é o mínimo, no meu ponto de vista, que a gente tem que ter, né? Como é que a gente passa também para o nosso cliente a questão da empresa dele, como é que tá? Se a gente não tem esses lançamentos, não tem o fechamento, a gente vai fazer isso em quê, né? Ah lá, ela Perfeito. mencionou que cobrou o pacote inteiro, E né? isso causa problemas até na esfera civil. Por quê? Porque você realizou, você estabeleceu, celebrou um contrato de prestação de serviço, e nesse contrato de prestação de serviço existe a previsão para que você entregue a demonstração contábil, certo? Até Você tem o tal dever data, de né? entregar. No entanto, todavia, porém, né, você precisa de bases, documentos, subsídio para poder realizar essa entrega. Se você não tiver base, elementos suficientes para poder produzir essa informação, nós teremos aí um problema. Ou seja, se você não tem um insumo para construir a demonstração contábil, que é acesso às informações da empresa, fica bem difícil. E você vai conseguir comprovar isso através das solicitações que você fez, dos termos, dos pedidos que você enviou aí para a própria empresa. E nesse contexto, por vezes, né, existe também uma resistência da própria empresa e do próprio empresário ou do bodegueiro, né, como a gente fala aqui também no Nordeste, o cara da bodega, o cara que é comerciante, puramente comerciante, que ele não tem Uhum. interesse, ou pelo menos por hora, né, como não sentiu nada no bolso ainda, nenhuma punição, nenhuma sanção, ele não se preocupa ainda da forma que deveria se preocupar com a gestão e com a qualidade das informações contábeis, ele resiste a lhe entregar esses dados. Aí, por conta disso, os problemas surgem, certo? Você não consegue produzir a informação contábil, para ele não faz diferença, porque ele não usa, ou, enfim, optou por não usar, ele tem uns papéis lá de pão, ou os versos de recibo, que ele consegue anotar o que ele pagou, o que ele recebeu atrás, mas é importante nós nos atentarmos a isso, a responsabilidade civil, a responsabilidade penal do profissional da contabilidade, diante desses casos, diante dessas situações. E aí, meu amigo, você estabelece a sua metodologia de trabalho, o cara se adequa, você se adequa,
Se der para andar de mãos dadas, ótimo. Se não der para andar de mãos dadas, aí é lamentável. Certo? Mas é isso, realmente. essa é uma situação e a nossa amiga Giane disse, olha, uma empresa saiu de lá e teve que fazer a contabilidade desse ano. Realmente, se você prometeu, está estabelecido em contrato, você tem que ter as Um informações. Se contrato. o cara fornece os dados e você não faz, aí realmente o lance é mais sério do que a gente está pensando, né? Então, nós vamos Isso, ter que fazer orações, realmente. tá certo? Aproveitar aí, vamos fazer orações fortes para que não tenha problemas maiores, tá? É isso aí. É. Doutora Luciana também está conosco, muitas contribuições importantes. Meu amigo professor Jonathan, potência, Jonathan Abreu, fera aí da parte previdenciária e trabalhista. É A isso aí, gente tem doutora uma Michele. pergunta aqui. A gente tem uma pergunta aqui, eu acho que é para você, hein? Tá aparecendo aí na sua tela? Está aparecendo sim. Esse é um cara muito potência, viu? Amigo Tiago Silva, É, um fenômeno aqui da região de Juazeiro, Cariri, isso. do nosso Ceará. Olha, grande Vitor, grande só se for, não sei, está diminuindo a minha barriga, né? Comente sobre o choque entre a decisão da Receita e as empresas que estão realizando, ou já imagino que seja, né, o processo de autorregularização da Secretaria da Fazenda. Você passou, doutor Michele, por algumas turbulências relacionadas a esse processo de autorregularização, ou seja, recebi uma cartinha da Secretaria da Fazenda. Preciso fazer, então, uma autorregularização em função do não reconhecimento de certas receitas. Essa autorregularização ocorre dentro do PGDAX, entende? Como é que aconteceu isso com você? Conta para nós também, né? Comigo ainda não, graças a Deus. Nós tivemos aqui alguns casos, tá certo? Somente em função de classificações fiscais, né? Não por fato de nós termos nos equivocado com as classificações fiscais, mas o próprio fisco. Por quê? Porque ele considera entradas e saídas e por vezes por vezes nós fazemos aqui uma aquisição de um bem para o ativo imobilizado e o que é que ocorre quando você compra o Uhum. bem do ativo? Você tem então uma entrada de um determinado item, tá certo? Esse item ele vai compor aí, obviamente, o patrimônio da empresa e você, na classificação fiscal daquele item, quando informa ao fisco através do ambiente SPED, você diz que fez aquela aquisição e o valor do item, quando ele é expressivo, certo? Ele vai servir lá para você industrializar as suas peças, para você realizar a sua produção, para você executar a sua produção. Você tem realmente uma compra que ela é volumosa em comparação com as vendas. E aí houve o recebimento de algumas cartinhas de comunicações exigindo, né, que procedêssemos com essa autorregularização. Aí nós apresentamos um recurso dizendo que o valor da diferença era correspondente à aquisição de uma mercadoria destinada ao bem do ativo. Tudo bem, isso é o caso, né, que se adequava. Mas existem outros que realmente o indivíduo, ele estava devendo, certo? Estava devendo. O cara não emitiu o documento fiscal, o cara não recolheu, o cara não deu o fisco que é dele, e aí foi convidado a se regularizar de maneira espontânea, entre aspas, né? Espontânea. E aí ele recebeu uma comunicaçãozinha, né? Foi atrás de se regularizar de forma espontânea. E agora, após essa regularização, ou após essa regularização parcial, né, em função do que ele estava devendo, ele recebeu uma dessas cartinhas aí, certo? Nesse sentido, a Receita Federal, ela pode abonar a exclusão do cara? Pode, mas, meu amigo, deixa eu te dizer um negócio para vocês, olha só, a Cefaz, a Secretaria da Fazenda do Estado, ela não lhe perdoa, ela não dá muita colher de chá para o empreendedor, certo? Então, né, escreveu, não leu, está excluído, escreveu, não leu, fez o negócio errado, não recolheu, está devendo, você vai receber notificação sim, você vai ser convidado a sair do regime simplificado sim, por parte do fisco estadual. Então, veja com bons olhos o lance da autorregularização, mas não espere bondade, caridade do próprio fisco estadual, principalmente nesse período e nessa fase de recomposição do tesouro público, né, ou do caixa público.
dada a quantidade de Com colher de chá certeza. que já foi concedida para todo mundo, a forma de benefícios, na forma de postergações. Eu não vi benefício para a empresa, tá certo? Eu te digo isso, fora a transação extraordinária, que dá descontos em juros e multa, fora essa transação, eu não vi benefício real. Porque elasticidade de prazo, dizer para tu me pagar depois, isso aí, entre aspas, dá um fôlego no teu caixa, mas não é um benefício pleno, certo? Não. Em Eu não comparação sei com se os outros países aconteceu. fizeram. Aqui prorrogou, né, que o DAS foi nível nacional. Só que aqui teve uma divergência referente à prefeitura, que a prefeitura não prorrogou. Prorrogou o federal, né, os impostos federais, mas a prefeitura não prorrogou. O estado também não prorrogou. E fora o Simples Nacional também, as empresas de lucro presumido e lucro real, o estado aqui no Paraná, ele não prorrogou os impostos, não, ele não quis nem saber. Então, é como a gente vê como eles agem com as empresas, né, para a gente ter uma noção de que Exatamente. realmente agora, final do ano, eles não vão realmente, né, reduzir o deles, né? Ainda mais que a empresa pode se desenquadrar para poder recolher muito mais impostos, né? Tem que ter um nível agora de prestar atenção nisso, né, Adalberto? Até sob o ponto de vista governamental, essa exclusão ela provoca um recebimento, um fluxo de caixa para o ente público, porque você, para não ter um desgaste ainda maior em função de recolher os seus tributos em uma outra modalidade que não é nada vantajosa, principalmente os tributos sobre folha, você corre para pelo menos dar alguma coisa para esse indivíduo que você está devendo. Aí você corre para realizar um parcelamento, você corre para poder realizar aí algum tipo de procedimento que consiga, né, em geral, os parcelamentos aí. Aí nesse período de janeiro você consegue dar um plus no caixa do ente governamental em função desses parcelamentos, dessa regularização, para que você retorne ou permaneça no regime. Isso Isso. reforça, olha só, isso reforça as exclusões em massa, as exclusões sendo efetivadas, sendo efetuadas dentro dos moldes que a gente já está habituado, porque também é um ciclo vicioso, as empresas passam o ano sem pagar tributo, quando chega em janeiro o cara faz um parcelamento, paga a primeira, retorna para o regime simplificado e depois passa mais outro ano sem pagar nada, isso perdura por Isso 5 anos, acontece bastante. demais, isso perdura por 5 anos até aparecer um refis, para o cara ter mais desconto, aí ele faz o refis, paga algumas dessas parcelas e depois esquece de novo, fica nesse fluxo, o cara se torna um devedor quanto mais, ou seja, habituado a não pagar, morre e fica a conta aí, para o ente público É. dar o jeito dele, né? Então, esse lance também, olhando pelo ponto de vista do fisco, eles me parece que precisam fazer isso, não sou fiscal, mas parece que o fisco precisa fazer isso para garantir alguma coisa para ele, que se não fizer, ninguém paga. Já não paga, Realmente. se já com isso tudo tem gente que não paga, imagine se não fizesse, né? E a doutora Luciana aqui faz importantes contribuições, é realmente um trabalho de Isso, realmente, eu formiguinha, acho. é realmente um lance de muita perseverança, mas você precisa alinhar, Uhum. né, a sua metodologia de trabalho ao perfil de cliente que você busca. Né? Eu trabalho muito dentro dessa ideia e perspectiva, certo? É isso aí, doutor. Certo. É isso mesmo. Bom, para mim, Adalberto, eu acho que a gente pegou uns pontos aí realmente específicos. Acredito que a gente deva tirar das dúvidas aí do pessoal, né? Principalmente batendo em cima dessa tecla para ficar atento ao estado e ao município, certo? E para mim, eu acho que a nossa contribuição tá ótima, né? Não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar, mas para mim tá excelente. Então, eu acho que é isso mesmo, só mandar um abraço aqui, o pessoal que sempre aparece, sempre está aqui conosco quando a gente se propõe a fazer alguma coisa nesse nível, assim, ao vivo, né? A doutora Luciana é Isso. uma, é a minha amiga Maiara, né? Esse pessoal bacana aí que sempre aparece para esse, nos dar esse fôlego motivacional para a gente continuar seguindo aí, fazendo esse trabalho, compartilhando, que é muito bacana, mas ao mesmo tempo, né, exige muito de nós. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Isso. Você, por exemplo, poderia estar na ginástica, eu poderia estar levantando os ferros meio doido por ali também, né, dado o horário. É. Daqui a pouco eu vou entrar em aula de graduação aí com a turma aqui do Ceará.
mas nós optamos, decidimos por fazer essas contribuições, então Com espero que certeza. realmente É, essa contribuição ela tenha muito valor para quem nos somado, né? E assiste, tenha somado. tenha somado. Eu acredito que sim, Adalberto. Não tem como não ter somado, né? Porque a gente vê assim muito destacado. Eu mesmo, assim, se você colocar no Google ali, né? O que desenquadra as empresas do Simples Nacional? Vai estar escrito limite de faturamento, sócio PJ aqui no Brasil, sócio PJ residente no exterior que não pode ter, a questão das sociedades também, que a gente tem essa somatória. Mas não fala nada dessa questão do estado, do município, não fala essa questão de abranger realmente, né? O que está sendo, né? Então, para mim, assim, ótimo. Muito obrigada, né, por estarmos aqui, por você ter contribuído com a gente também. Eu que E é agradeço isso. tudo. Agradeço a você, agradeço quem nos assiste. Tamo juntos, sigam aí a contadora Michele Mello, seu perfil todo dia e mais de uma vez no decorrer do dia. Ela posta conteúdo pra gente aí, então aproveita, viu? A gente posta a Sensacional. realidade, a realidade também da gente, né? Porque o povo acha que a gente também na rede social é só perfeito, né? Mas não, a gente tem tantos problemas, né, Adalberto? É suporte técnico, é receita que não Demais. colabora com a gente, é problema, é a vida pessoal, é tudo. Mas a gente tenta dar o nosso máximo aqui na rede social para realmente ajudar as pessoas. Exatamente, fazer até com que o próprio conceito, né, de rede seja alcançado, né? Para a gente conseguir se conectar, transferir, né? Não vou nem dizer transferir, mas compartilhar informação, porque ele transfere a gente fica sem nada, mas compartilhar a Realmente. informação de maneira plena. Então é isso aí, tamo junto, é nóis, né? É isso aí. Então, gente, obrigada por quem permaneceu aqui, por quem esteve, passou por aqui também. Acredito que esse horário é um horário que muita gente realmente está saindo do serviço, está indo embora. A gente entende, né? Vamos deixar a live salva para quem quiser depois verificar, tirar alguma dúvida. E é isso aí, né, Adalberto? Estou à É isso aí. disposição para caso alguém precise. Acredito que você também dá o seu máximo, né? Estamos sim, estamos sim. Todo dia tem caixinha de perguntas lá. Lança as perguntinhas que a gente tenta responder da melhor maneira e de uma forma mais leve possível também. É isso aí. Então tá bom, Adalberto. Obrigada, tá? Boa noite para você, um ótimo finalzinho de tarde aí, um Também, tchau, trabalho, se for tchau. trabalhar, se não for, vamos à luta. É isso aí, vamos à luta. Abraço, tudo de bom. Abraço, tchau, tchau.